Quanta preocupação e prioridade de vida que muitos estão colocando em vão, centralizando, devotando, priorizando suas vidas, dando mais atenção àquilo que não é importante para levá-los a Deus. Quantos sacrifícios de tolo, quanta vida de adoração, de santidade, de consagração a Deus em vão. Quantas pessoas estão entregando o seu viver a um domínio de um homem dentro de uma instituição, aonde estão centralizando suas vidas como se fosse para Deus, dentro de ambientes religiosos, para viverem, consagrar seus viveres dentro da instituição, através das normas, das regras, das atividades, das obrigações, das metas a se cumprir, das obrigações religiosas a obedecer, dos cerimoniais, das atividades, da formalidade de culto religiosa. Quantas pessoas estão entregando suas vidas para o nada, pensando que estão entregando a Deus, vivendo vã, perdidos de Deus, priorizando nas suas vidas aquilo que não leva a Deus. Muitas até se privam, se isolam das outras pessoas, do mundo da vida, pensando que estão consagrando sua vida a Deus dentro de uma submissão aos homens das instituições religiosas. Pensam que estão consagrando suas vidas a Deus. E aí ficam presos em sacrifícios religiosos, obrigações, atividades, cumprir meta, regra, com a sua vida centralizada, o seu viver dentro das religiões. Aonde eles entendem que ali é o centro da vida dele com Deus e que por ali, através dos homens, Deus vai abençoá-los e eles estão seguindo a Deus por meio das suas instituições religiosas na direção guiado pelos homens. Quantas pessoas têm dedicado sua vida e perdido seu tempo, sacrificando e devotando sua vida em vão? As pessoas deixam de viverem a sua vida normal neste mundo para poder viver uma formalidade escravizatória dentro do sistema religioso. As pessoas ficam alienadas, robotizadas, com a mente cauterizada naquela direção, naquela forma da formalidade religiosa. Tudo isso pensando que estão se consagrando para Deus. As pessoas se preocupando, priorizando e buscando tantas coisas vãs, esquecendo o mais importante da sua vida com Deus. O mais importante que o ser humano precisa priorizar na sua vida e buscar para que ele esteja verdadeiramente na vida com Deus, em Deus, é o conhecimento. É o conhecimento. Mas o conhecimento de quê, irmão Wellington? O conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, que é por onde o homem encontra a salvação. É por onde o homem encontra o caminho para Deus. É por onde o homem encontra a porta de acesso a Deus. É por onde o homem encontra a verdade de Deus. É por onde o homem encontra a direção para a vida eterna com Deus. É pelo Evangelho. E as pessoas se dedicam, se desgastam, se entregam, priorizam, escravizam, devotam suas vidas a tantas coisas vãs, para viver tantas coisas que não edificam e não levam a Deus,
e não se preocupam, desprezam o mais importante, que é buscar o conhecimento do Evangelho de Cristo, para ter a direção para com Deus. Não adianta tanto sacrifício, não adianta tanto culto dentro de igreja, não adianta tanta campanha, pacto, voto, não adianta tanta vida de usos e costumes, de formalidade, de santidade religiosa, não adianta viver tanta prática religiosa do bem, não adianta devotar e consagrar sua vida no seu viver dentro de uma religião. Isso não leva você a Deus, isso não aproxima ninguém de Deus, isso não faz ninguém santo ou menos santo. É pelo Evangelho que você tem que conhecer por onde você vai chegar a Deus. Sua vida vai ser santificada para você estar em comunhão com Deus, recebendo a justificação. Isso não é por nenhuma religião. Você tem que conhecer o Evangelho, que lhe vai lhe dar esse conhecimento. Por onde você vai encontrar a porta para a salvação, o meio da salvação, o lugar seguro para estar em Deus. É pelo Evangelho. Você precisa buscar o conhecimento do Evangelho de Cristo. Não é esse Evangelho que o povo vive nas igrejas evangélicas. O Evangelho de Cristo. Mas o povo está mais preocupado em cumprir suas obrigações, atividades, sua devoção religiosa. E com isso o povo ignora, despreza, rejeita o conhecimento. Não tem o conhecimento do Evangelho. Não busca o conhecimento do Evangelho. Pois a salvação, a vida com Deus, não está dentro de nenhuma vida religiosa de igreja, religião ou qualquer outro meio de grupos que diga que é de Deus, para o povo encontrar Deus. A salvação, a vida com Deus, a santidade, não está em culto, não está em sacrifício religioso, não está em obra de devoção religiosa. A salvação, a vida com Deus, está naquele que nos salva, que é o Salvador. Eu não preciso buscar me salvar ali, aqui e acolá. Eu preciso conhecer o Salvador, crer nele, me converter a ele para que ele me salve. Eu preciso ter o entendimento, o conhecimento desse Salvador e seguir a direção dele para que eu seja salvo. Por onde ele me mostra, por onde ele me conduz, a direção que ele me dá a seguir. Eu preciso apenas ter esse conhecimento. E esse conhecimento eu não vou ter em nenhum ambiente, em nenhuma cultura religiosa, tradição religiosa. Eu não vou ter dentro de ninguém, dentro de nenhum meio religioso. Esse conhecimento eu tenho que ter pelo Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus é uma informação que tem que ser pregada a todos por aqueles que creem no Evangelho. O Evangelho de Cristo Jesus não está restrito dentro de uma igreja evangélica. Não está limitado a uma instituição religiosa. Não está limitado a um líder religioso. O Evangelho de Cristo Jesus é uma mensagem que tem que ser levada ao mundo por aqueles que creram e conheceram o Evangelho. E estão no Evangelho. Esses têm a obrigação de pregar, anunciar, levar para o mundo o conhecimento do Evangelho. Não submisso a um sistema religioso evangélico, mas com a liberdade que Cristo nos dá para pregar esse Evangelho a toda criatura. Para que todo aquele que crê no Evangelho seja salvo. Não é aquele que esteja dentro de igreja evangélica. Então, é isso que eu quero que você entenda. Quantos e quantos milhões e milhares de pessoas estão perdendo suas vidas, devotando suas vidas, entregando suas vidas, não a Deus, sacrificando seu viver, sendo devotos, praticantes, consagrando sua vida a uma religiosa através de sacrifício, penitência, flagelo, voto, através de obrigações, de devoções, de formalidade religiosa, vivendo tantas coisas vãs que não levam ninguém a Deus, irmãos. Todo o sacrifício da Igreja Católica não leva ninguém a Deus.
Todo sacrifício religioso das igrejas evangélicas não leva ninguém a Deus. Todo sacrifício religioso e obra de caridade do espiritismo não leva ninguém a Deus. Toda devoção, obrigação e meta sendo cumprida dentro das organizações de Testemunho de Jeová, de Mormons, não leva ninguém a Deus. Ninguém vai ser de Deus dentro de nenhuma religião. Bom dia, Delma. Pode. Ninguém vai ser de Deus dentro de nenhuma instituição religiosa. Não é dentro da igreja A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, por aí vai. Você pode ler o alfabeto todo e tudo que quiser. Não é dentro de nenhuma igreja que você vai ser de Deus, encontrar Deus e estar na salvação de Deus. Ah, mas o povo de Deus é o evangélico, o povo de Deus é o católico, o povo de Deus é o espírita, a igreja verdadeira é a evangélica, a igreja verdadeira é a católica. Não, irmão. Sai dessa mentira do diabo. Jesus não deixou nenhuma igreja verdadeira para você estar nela. Jesus convida você a crer nele, para ser membro da igreja de Deus, que é formada por pessoas. Jesus não mandou ninguém estar dentro de nenhuma igreja. Quando Jesus disse que a igreja dele estaria estabelecida, fundada na rocha, firmada na rocha, e as portas do inferno não prevaleceria, Jesus não falou de nenhuma igreja, instituição religiosa. Jesus não falou de nenhum grupo religioso. Jesus falou daqueles que conhecem a ele e crê nele, estão nele, que é a igreja de Deus, pessoas. Não procure igreja verdadeira. Jesus mandou você conhecer a verdade. A verdade é Jesus. Então que Deus abençoe você, que você seja liberto, conheça a verdade e não viva sacrificando sua vida, devotando sua vida a uma instituição religiosa dentro de um viver cheio de regras, de normas que são vãs, que não levam ninguém a Deus. Conheça a verdade e seja liberto. Essa verdade está no Evangelho, por onde somos salvos, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém?